No estudo anterior, nós vimos 5 razões que nos levam a crer que a igreja é um lugar, um instrumento de educação. Hoje veremos outras 2 razões e vamos completar as 7 razões que nos mostram que a igreja é um lugar, é um instrumento de educação. A 6ª razão que nos leva a crer que a igreja é um instrumento de educação é porque a igreja é um lugar de transformação. Quando mantemos uma vida cristã saudável e nos relacionamos com as pessoas na igreja, e estudamos as Escrituras e oramos, exercitamos nossos dons espirituais e ouvimos a mensagem de Jesus Cristo, o Espírito Santo vai nos transformando ao longo da nossa vida. E isso nós podemos perceber, por exemplo, entre muitos outros textos, na carta de Paulo aos Gálatas, nos capítulos 5 e 6. Nos capítulos 5 e 6, Paulo mostra que o crente que é justificado pela fé em Cristo, ele tem uma vida transformada. Ele continua sendo um pecador, mas não será mais um pecadeiro, porque ele será guiado pelo Espírito Santo. Por exemplo, Gálatas 5,16 diz, na nova versão transformadora, por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfaçam os anseios de sua natureza humana. E como parte deste processo de orientação do Espírito Santo, Gálatas 6, verso 2, diz o seguinte: ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam deste modo à lei de Cristo. Verso 3, se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Então nós percebemos em Gálatas, tanto nos capítulos 5 e 6, e recomendo que você os leia inteiramente, que a igreja é um lugar sim de educação, por ser também um lugar de transformação. As pessoas mudam, elas passam a ser guiadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ajuda as pessoas a refrearem aspectos negativos da natureza humana e a desenvolver aspectos positivos. E além disso, a pessoa aprende a levar os fardos dos seus irmãos e não apenas olhar só para a própria vida. E a 7ª razão que nos leva a crermos que a igreja é um lugar de educação é que a igreja se torna também um lugar de atrairmos pessoas para a luz de Deus. Não tem como um lugar que atraia as pessoas para a luz de Cristo, não tem como este lugar não ser um instrumento, um ambiente de educação. Em Mateus 5, versículo 13, Jesus disse o seguinte, e também até o verso 16 eu vou ler para você. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Então você percebe? Jesus diz que nós somos o sal da terra. Assim como o sal preserva, era utilizado para preservar alimentos, nós devemos preservar o conhecimento de Deus e de sua palavra diante da sociedade. Assim como o sal dá sabor aos alimentos, nós devemos dar sabor à vida das pessoas. Jesus diz que também somos a luz do mundo. Ou seja, sendo que Jesus é a verdadeira luz do mundo, como diz João 8,12, nós somos refletores desta luz. E não tem como pessoas que reflitam a luz de Cristo não contribuírem para a educação e para a transformação de outras pessoas. E sabe uma das melhores maneiras que nós podemos fazer isso como igreja? João 13,35, Jesus diz assim, nisto conhecerão que todos são
meus discípulos, se vocês amarem-se uns aos outros. Quanto mais as pessoas verem que nós nos amamos e nos respeitamos, quanto mais as pessoas verem que não somos fofoqueiros, mais as pessoas perceberão que a luz de Cristo realmente se encontra em nós. E desta forma, elas se sentirão atraídas a Jesus. E ao irem para a igreja, elas também serão educadas no caminho da salvação, serão transformadas mentalmente e intelectualmente, para que inclusive tenham uma vida mais sábia, tenham uma mente mais sábia para viverem a presente vida. E eu finalizo o estudo desta semana lendo para você o que está em Hebreus 10, 25. Aqui há um conselho muito precioso para aqueles que aguardam a volta de Jesus e desejam realmente se prepararem para este evento. Hebreus 10, 25 diz assim: E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Não deixe de ir à igreja. Não seja, diríamos assim, um desigrejado. A Bíblia diz que não devemos deixarmos de nos reunirmos como fazem alguns, mas que devemos, em igreja, nos encorajarmos mutuamente, ainda mais que o dia da volta de Cristo está muito próximo. Que Deus abençoe a você, que estas 7 razões pelas quais a igreja se torna assim um lugar de educação motivem você a ir à igreja, independente da circunstância na qual se encontre agora. Deus está de braços abertos lhe esperando. O Espírito Santo tem muitas coisas a lhe ensinar, não só em sua casa, não apenas em reuniões de pequenos grupos, mas também na igreja, que, de acordo com 1 Coríntios 12, é o corpo espiritual de Cristo. Um forte abraço, um bom restante de semana e até o nosso próximo estudo. Olá, querido internauta, é muito bom estar com você mais uma vez, apresentando para você o nosso tema de estudo da escola sabatina, ou como alguns irmãos evangélicos preferem o termo, a escola dominical. E o tema que nós estamos estudando ao longo desse trimestre tem a ver com a igreja. E essa semana, mais especificamente, vamos falar sobre a igreja como um lugar de educação. Eu vou apresentar para você, neste momento, os áudios referentes a sábado até quarta-feira. E depois, na quinta-feira, gravarei o último áudio da semana para concluirmos o assunto. Peço a você desculpas por não ter postado os áudios diariamente. Eu fiz uma viagem e acabei não me organizando como deveria para ter postado os áudios diariamente ao longo desta semana. Então, neste áudio, você vai ter um estudo que vai abranger sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Ok? E no próximo áudio, o estudo de quinta-feira. Eu vou apresentar para você, ao longo deste áudio e do próximo áudio no estudo de quinta-feira, 7 razões pelas quais a igreja é um lugar de educação. E nós vamos ver tudo isso à luz da Bíblia. Por que Deus considera a igreja um lugar e um instrumento de educação? Por 7 principais motivos. E hoje, no áudio de hoje, veremos 5. Primeiro, a igreja é um lugar de educação porque ela nos ensina a orarmos e a nos aproximarmos da fonte de todo o conhecimento que é Deus. Em Atos 1,14 lemos que logo após a ascensão de Jesus, o texto diz o seguinte: todos eles se reuniram em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele.
Aqui percebemos que os apóstolos, juntamente com Maria e os irmãos dele, continuaram se reunindo em oração. Então, primeiramente, a igreja é um lugar de educação por ser um lugar de oração. Onde as pessoas oram, elas mantêm uma relação constante e mais íntima com Deus. Tanto através da oração particular em casa, como diz Mateus 6, 6 e 7, quanto através da oração pública, como lemos em Atos 1,14. Então, por ser um lugar de oração, obviamente a igreja contribui para a nossa educação, porque a oração nos coloca em contato com aquele que é a fonte de todo saber e conhecimento, ou seja, Deus. A igreja também é um lugar de educação por ser um lugar, um ambiente de adoração. O que a adoração tem a ver com a educação? Vou ler Efésios 5,19 e lhe explicar a lógica disso. Efésios 5,19 diz o seguinte: cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por que a igreja, ao ser um lugar de adoração por meio da música, também é um lugar de educação? Porque, obviamente, se a música tiver letras que nos levem a pensar em Deus, obviamente seremos transformados ao obtermos mais conhecimento. E aqui há um detalhe. Existe uma lei espiritual no Salmo 115 que diz que nós somos semelhantes àquilo que nós adoramos. Davi, no Salmo 115, diz, né, que aqueles que fazem ídolos se pareçam com eles. E é realmente assim. Os pagãos no passado, eles criavam ídolos que refletiam a impiedade deles mesmos. Nós, ao invés de criarmos a Deus, nós, na verdade, aprendemos do Deus bíblico e somos mudados à imagem e semelhança dele ao longo de toda a nossa vida. Por isso que a igreja, por ser um lugar de adoração, é também um lugar de educação, porque ela nos transforma à imagem daquilo que nós contemplamos e adoramos. Terceiro motivo pelo qual a igreja é um ambiente de educação, porque a igreja é um lugar de estudo da Bíblia. Lemos sobre isso em Atos 17:11. Em Atos 17:11, lemos que os crentes de uma região chamada Bereia, eles adquiriram um caráter mais nobre, uma mente mais aberta, porque estudavam a Bíblia diariamente. Diz o texto, os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinava as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Eu li na Nova Versão Transformadora e o texto claramente mostra que os judeus cristãos que moravam em Bereia, eles tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica porque eles ouviram a mensagem com interesse e porque compararam aquilo que Paulo e Silas pregavam com as escrituras. Obviamente que por ser um ambiente de estudo da Bíblia, a igreja se torna também um lugar de educação. Tanto que em João 17:17, Jesus disse que a palavra de Deus é a verdade. Então, se você quer conhecer realmente a verdade, você precisa estudar as Sagradas Escrituras. Quarto motivo pelo qual a igreja é um lugar de educação. A igreja é um lugar de educação porque nos ensina a arte dos relacionamentos. É muito mais fácil para a natureza humana pecaminosa, quando se desentende com uma pessoa ou com um irmão da igreja, parar de ir na igreja, né? Ou dizer assim, não, eu não preciso adorar a Deus na igreja, eu posso adorar a Deus na minha casa. Só que esta não é a vontade de Deus, porque Deus criou a igreja também como um lugar que nos ensine a arte dos relacionamentos. E Colossenses 3,13 diz o seguinte:
Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Então, esta carta escrita à igreja de Colossos, Paulo aqui nos mostra que realmente a igreja é um lugar de aprendermos a arte dos relacionamentos. Somos obrigados, diríamos assim, a aprendermos a arte da paciência, a arte do perdão. Somos levados a aprendermos a respeitar a opinião daqueles que pensam diferentemente de nós, ou seja, a igreja se torna um lugar de educação porque é um ambiente em que a pessoa exercita a arte de se relacionar com outro ser humano. E quinta razão pela qual a igreja é um lugar de educação é porque a igreja é um ambiente em que nós exercitamos nossos dons espirituais. Quando exercitamos nossos dons espirituais, nós crescemos como cristãos, e crescemos, obviamente, espiritualmente e intelectualmente, e também contribuímos para o crescimento espiritual e intelectual dos demais membros da igreja. Por isso que é um egoísmo viver em casa e não frequentar a igreja. O que diz 1 Coríntios 12, 7? A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios, a outro o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial, a um o mesmo Espírito dá grande fé, a outro o único Espírito concede o dom de cura, a um ele dá o poder de realizar milagres, a outro a capacidade de profetizar, a outro ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito, a outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Então, 1 Coríntios 12, dos versos 7 a 11, nos mostra que a igreja é um lugar de educação, porque nela nós podemos exercitar o nosso dom espiritual, tanto para o nosso crescimento espiritual e intelectual, quanto para o crescimento espiritual e intelectual de todos. Porque o verso 7 disse: a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Foi muito bom ter visto com você hoje estas 5 razões pelas quais a igreja é sim um lugar e um instrumento de Deus para a educação. Amanhã, na quinta-feira, veremos as 2 últimas razões, totalizando 7, para que você possa ser motivado a frequentar a igreja e a extrair dela tudo aquilo que Deus oferece para o seu crescimento, para a sua educação e para a sua salvação eterna. Que Deus abençoe a você, um forte abraço e até o nosso próximo estudo.